Olá, meu nome é Diego e este é o meu vídeo referente à atividade 1 da cadeira Mecânica 105 da Metalurgia Mecânica do PROMEC. Bom, a área escolhida para o artigo foi da área de tribologia, visto que o meu professor orientador é o professor Patrick, ali do Latrib, então já escolhi referente a essa área. O título traduzido para o português do artigo escolhido seria o efeito dos parâmetros do processo de solidificação no comportamento de desgaste por deslizamento a seco na liga de alumínio, níquel e bismuto. Esse artigo foi desenvolvido pelo Instituto Federal do Pará e com a Universidade Federal do Pará. Então, é um artigo brasileiro. Bom, inicialmente, esse artigo vem trazendo alguns aspectos referentes à liga de alumínio e níquel, que é uma liga comum, digamos assim. Em geral, a microestrutura de solidificação mais típica nessa liga é composta predominantemente dendrítica, rica em alumínio, que eles chamam de fase alfa, e envolto por uma mistura eutética nas regiões interdendríticas, composta por as fases alfa e beta. E beta seria o intermetálico Al3Ni, que ele tem uma maior resistência mecânica se comparado à fase alfa. E muitas vezes o pessoal adiciona ligantes como cobre e bismuto para aumentar a resistência mecânica dessas ligas e inclusive a resistência ao desgaste. Vários estudos são citados, né, ali na referência, no artigo, sobre análise dessas ligas de alumínio com diferentes combinações, mas nenhuma especificamente mostra a influência dos parâmetros térmicos e microestruturais na avaliação do desgaste. Então esse foi o motivo deles terem feito esse estudo. Explicando então rapidamente o mecanismo utilizado para aplicar o ensaio de desgaste, temos um eixo rotor com uma esfera, que é o item 1 aqui, de aço. Temos o corpo de prova, que seria o material de liga de alumínio, que é o item 2, e o suporte aqui para o corpo de prova, o item 3. O mecanismo funciona uma espécie de alavanca, onde temos uma carga, que pode ser contrabalanceada aqui pelo contrapeso, podendo ter um ajuste, e temos aqui então a simbologia das forças aplicadas e também da rotação do eixo. A marca, obviamente, no corpo de prova vai ser uma esfera. Temos então 4 distâncias de deslizamento no ensaio, 207, 413, 620 e 827 metros, sendo percorridas a uma velocidade de 0,49 metros por segundo. As amostras da liga de alumínio foram obtidas através de um ligote de solidificação horizontal, com sensores transversais, a 2, 6, 10, 15, 30 e 80 milímetros da interface resfriada, ou seja, daqui para cima. Esferas de aço utilizadas para a aplicação da carga foram feitas de aço IZ 52-100, com dureza de 850 Vickers, bem acima da liga de alumínio, e a força aplicada foi de 0,2 newtons, e a temperatura e umidade relativa ambiente. O volume desgastado e a taxa de desgaste nós podemos calcular desta maneira, onde D é o diâmetro médio da marca e R seria o raio da esfera. SD é a distância de deslizamento. Bom, falando da microestrutura, o artigo traz alguns estudos anteriores do Instituto Federal da Universidade do Pará. Eles fizeram um estudo referente a uma liga de alumínio, níquel e bismuto, com percentuais de peso 13 e 1, respectivamente, onde eles encontraram duas microestruturas características, celular e dendrítica, celular para maiores taxas de resfriamento e crescimento de um lingote de solidificação, e para menores taxas eles obtiveram microestrutura dendrítica, como a gente pode ver aqui no gráfico ao lado. A microestrutura é bem similar à de alumínio níquel somente. Temos a matriz em alumínio alfa, envolvido pelo eutético alfa-beta. Só que agora temos partículas de bismuto distribuídas interdendriticamente na fase beta.
Menores pontos de bismuto, menores essas distribuições, né, e bastões mais finos de fase beta são associados a altos valores de taxa de resfriamento e crescimento. Enquanto diminuindo os parâmetros térmicos de solidificação, a gente tem pontos maiores e já uma placas mais grossas do tipo lamelar para a fase beta. Então já temos uma alteração significativa da microestrutura, como a gente viu no slide anterior. Bom, verificando então os resultados, vemos que para o volume desgastado e para a taxa de desgaste, sempre quanto menor eram os espaçamentos celulares ou interdendríticos, menor era o desgaste, tanto para ambas as microestruturas. E temos então uma faixa de transição entre o celular e o dendrítico, que temos um comportamento diferenciado, onde temos ambas microestruturas sendo apresentadas ao mesmo tempo. Podemos ver também que a microdureza também foi levada em consideração no artigo, e sempre tivemos na microestrutura celular durezas maiores que a dendrítica. O que em geral se pensa é que quanto maior a dureza, menor o desgaste. Só que podemos ver que, neste caso, em algumas regiões com microestrutura dendrítica, o desgaste foi menor. Isso o pessoal associou à presença do bismuto, que nas microestruturas dendríticas ele é melhor distribuído e talvez até maiores os pontos, visto que é uma taxa menor de resfriamento, e esse bismuto, quando ele é atritado, ele acaba desgastando e acaba formando um filme lubrificante, ajudando como um lubrificante a seco no restante da região, tornando então o desgaste mais homogêneo. E também a microestrutura dendrítica, por ela ser mais ramificada, ela também atua como um reforço melhor para a matriz de alumínio alfa, que é mais macia, aumentando a dureza geral da microestrutura e, consequentemente, diminuindo o desgaste. Porém, podemos ver aqui embaixo que para menor distância de deslizamento, como podemos ver aqui na de 207, o desgaste parece ser praticamente independente da microestrutura, ele quase se mantém constante, mas ainda vemos uma leve inclinação. Isso pode ser dado ao fato, o pessoal colocou que os pontos de bismuto que eu comentei anteriormente, eles tiveram pouco tempo para ser desgastados, devido à menor distância, em menor tempo, não tendo esse efeito lubrificante tão presente. Verificando então os mecanismos de desgaste apresentados, no caso de um corpo de prova de posição 2 a 2 mm da interface de resfriada, temos então microestrutura celular nessa região, apresentou desgaste adesivo e abrasivo. Vemos que no abrasivo tivemos pouco percentual encontrado de ferro, que seria do aço da esfera de atrito, e para o adesivo tivemos bem mais, 10% em peso, com a presença do ferro. Isso era esperado, visto que na parte de adesivo a troca de material, a transferência de material de um para o outro é bem maior. Pegando agora um da posição 80, já com formação dendrítica da microestrutura, tivemos ambos mecanismos de desgaste, com comportamento similar, com maior presença de ferro da esfera de contato no desgaste adesivo, porém agora tivemos a presença do bismuto sendo encontrado aqui nessa região, o que colabora então aí com a ideia de o bismuto acabar colaborando como um lubrificante para diminuir o desgaste. Então, concluindo, para ambas microestruturas, quanto mais compacta era, quanto menor o espaçamento na microestrutura em si, comparado a ela mesma, melhor era a resistência ao desgaste. Porém, se a estrutura era mais ramificada, no caso da dendrítica, mais ela induzia a dispersão de outras fases, como os pontos de bismuto e partículas intermetálicas, o que ajudava a aumentar a resistência ao desgaste.
Então, com esse artigo, a gente consegue ver que a influência da microestrutura na resistência ao desgaste, na tribologia, é muito influente. Então, isso prova que a necessidade do processo de solidificação ser controlado, ser estudado para pegar os parâmetros corretos de resfriamento, para que a gente obtenha a microestrutura desejada para a aplicação correta. Do contrário, se tiver uma microestrutura indesejada, a gente pode ter um comportamento totalmente diferente do ponto de vista tribológico.